Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas histórias, uma jornada lendária que acabou virando uma metáfora poderosa para a transformação. É uma história que tem de tudo: promessas, rebelião e, no fim das contas, renovação. Então, vamos direto ao ponto. Pensa só, uma viagem que deveria levar, sei lá, umas 2 semanas, acaba durando 40 anos. Como isso é possível? Esse é o grande mistério que a gente vai tentar desvendar aqui. Bom, para entender tudo, a gente precisa voltar lá no começo, né? Tudo parte de uma promessa divina feita a Abraão de que os descendentes dele herdariam uma terra, a terra de Canaã. É essa promessa que dá ao norte o grande objetivo que move toda essa história. Avançando bastante no tempo, séculos depois, um descendente de Abraão, um homem chamado Moisés, tem um encontro que, nossa, muda completamente o rumo das coisas. Ele está lá, cuidando das ovelhas no Monte Horebe, e de repente dá de cara com uma cena inacreditável. Um arbusto pegando fogo, mas o fogo não o consome. E é dali, daquele fogo, que a missão dele se revela. E a ordem que vem de lá é muito séria. Não é só um "ei, cuidado". É uma declaração, sabe, para mostrar a santidade daquele lugar e o peso da missão que Moisés estava prestes a receber. E que missão! Liderar todo o seu povo para fora da escravidão no Egito. Então, beleza, a missão foi dada, o povo foi liberto, o caminho para a Terra Prometida parecia, assim, uma linha reta. Mas é exatamente aqui que a história dá uma guinada. E que guinada! Totalmente inesperada. Olha só que coisa! A diferença é gritante, né? A expectativa, uma viagem de 2 semanas, coisa rápida. A realidade, 40 anos. Uma vida inteira vagando no deserto. A pergunta que fica é, o que deu tão, mas tão errado assim? Bom, a resposta para essa pergunta começa com uma missão de reconhecimento. Uma coisa bem estratégica, na verdade. Para saber o que iriam encontrar pela frente, Moisés mandou 12 espiões, um de cada tribo, para dar uma olhada em Canaã. Era para ser o último passo, sabe? O ok, vamos lá, antes da conquista. Só que o relatório que os espiões trouxeram foi complicado. Tinha uma parte boa e uma parte péssima. A parte boa, a terra incrível, super fértil, aquela famosa história de manar leite e mel. A parte péssima, 10 dos 12 espiões voltaram apavorados, falando de cidades com muralhas gigantes, de gente muito poderosa, e isso, claro, plantou medo no coração de todo mundo. E o medo, como a gente sabe, é um péssimo conselheiro. Ele levou a uma rebelião. O povo simplesmente esqueceu da promessa, esqueceu do poder que os tinha tirado do Egito e se recusou a continuar. Bateram o pé. Eles não acreditaram que conseguiriam conquistar aquela terra. Foi o ponto de virada, um momento crucial de falta de fé. E a consequência disso veio na hora e foi pesada. Por causa dessa falta de fé, aquela geração inteira foi condenada a vagar pelo deserto. E por quanto tempo? 40 anos. A conta foi simbólica. 1 ano para cada dia que os espiões passaram espionando a terra. Ok, agora vamos dar um passo além. Essa história é muito maior que o relato literal, né? Outras tradições olharam para ela e tiraram lições super universais. Um exemplo é a tradição maçônica do Arco Real. Para eles, o que aconteceu no deserto não é só um fato histórico. É algo cheio de símbolos, de significados, que eles chamam de sinais. As fontes que consultamos falam de 5 desses sinais principais. Cada um deles é uma lição fundamental tirada dessa jornada toda. Vamos dar uma olhada em cada um para entender melhor. O primeiro é o chamado sinal penal, e o nome já entrega um pouco, né? Ele está ligado diretamente àquela punição dos 40 anos. É como se fosse um lembrete simbólico de que, olha, teimosia, desobediência, falta de confiança naquilo que foi prometido, tudo isso tem consequências sérias. Depois vem o sinal reverencial. Lembra daquela cena do Moisés tirando as sandálias perto do arbusto em chamas? É isso. Esse sinal representa a humildade, o respeito que se precisa ter ao se aproximar de algo sagrado, ou ao se decidir seguir leis e orientações que são maiores que nós. Aí temos o sinal penitencial. Esse aqui é sobre a importância de se arrepender. Ele simboliza aquela necessidade de reconhecer os próprios erros, sabe? Com humildade, para poder buscar o perdão e, quem sabe, receber. E isso foi algo que aconteceu várias vezes durante as provações no deserto. O quarto é o sinal monitorial. É uma lição sobre gratidão e sobre reconhecer que não controlamos tudo. Pensa bem, durante a jornada o povo dependia do maná que caía do céu para comer. Então esse sinal é um lembrete de que as coisas boas da vida, o nosso sustento, não vêm só do nosso esforço, vêm de uma fonte maior. E por último, o sinal fiducial. A palavra fiducial vem de fé, de confiança, e é exatamente isso.
Ele reforça a importância de manter a fé, de ser fiel às promessas feitas, aos deveres que a gente assume. É um lembrete para confiar no caminho, mesmo quando ele parece impossível. Então, o mais interessante é que esses 5 sinais não são só lições de uma história antiga para ficar no livro. Dentro dessa tradição, eles são usados como ferramentas de verdade, ferramentas ativas para autoavaliação, para o desenvolvimento espiritual. Então, quando a gente junta a história em si com essa interpretação simbólica, qual é a grande mensagem? Qual era o verdadeiro propósito de passar 40 anos sofrendo no deserto? Parece que a jornada tinha um propósito triplo. Primeiro, testar a fé da nova geração que estava surgindo. Segundo, ensinar na prática a importância de obedecer a leis e princípios. E, talvez o mais importante de tudo, alcançar uma transformação profunda, de dentro para fora. E aqui está o ponto central. O deserto não foi só um castigo, uma prisão. Foi uma forja. Sabe, aquele lugar onde o metal é aquecido e moldado? Foi um processo, lento, difícil, deliberado, para transformar um povo que tinha mentalidade de escravo em uma nação de verdade, pronta para receber a promessa. E aí é que a história transcende. Sabe, ela sai do contexto original e vira uma metáfora poderosa para a jornada de qualquer pessoa, para a nossa jornada interior. E o resultado de toda essa provação fica muito claro no final. A geração que finalmente chega e atravessa o Rio Jordão não tem nada a ver com aquela que saiu correndo do Egito. Eles eram outras pessoas. Foram testados, purificados, preparados pelo deserto. A jornada, no fundo, refez cada um deles. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Se essa jornada pelo deserto é uma grande metáfora sobre se transformar através das dificuldades, qual é o deserto na jornada de cada um? Quais são aqueles desafios que nos testam, nos purificam e, no fim das contas, nos preparam para alcançar nossas próprias terras prometidas?